Agora é hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, o direito agrário. No seu último comentário, o advogado Pedro Putini Mendes explicou o passo a passo de como fazer a regularização ambiental da sua propriedade, agora com novos prazos e normas para os produtores de todo o país. Hoje ele traz informações sobre o uso da atividade de pesqueiros em beiras de rios, de acordo com a sua obrigatoriedade de preservação das APPs, que são as áreas de preservação permanente. É que muitos fazendeiros, além da pecuária, possuem mais de uma atividade e a produção de peixes é uma delas. Vamos conferir? Saudações, Pedro. Saudações, estamos de volta com o Direito Agrário e no assunto de hoje, pesqueiros em beira de rio, como tem acontecido em muitas regiões do país, os pesqueiros e outras construções em beira de rios têm sido fiscalizados e até mesmo solicitada a demolição em ações judiciais do Ministério Público e por isso vamos entender quais as possibilidades de que essas construções permaneçam ou não nas beiras de rios, conhecidas como áreas de preservação permanente. Então, frequentemente são instaurados inquéritos, aqueles procedimentos para investigar, reunir provas e até mesmo realizar alguns acordos forçados com os proprietários desses pequenos imóveis rurais com a intenção de obrigá-los a retirar suas benfeitorias e nas áreas de preservação permanente de beiras de rios, sob pena de responder por ação civil pública, onde a intenção também é a mesma, é solicitado a um juiz e essa demolição dessas construções e por isso que é preciso que os proprietários sejam orientados sobre o que é correto e o que não é correto nessas situações, como também quem é autorizado a permanecer com essas atividades e benfeitorias. Vamos lá. Então a questão, nesse caso, está relacionada com as conhecidas áreas consolidadas, que já foram tratadas em alguns outros quadros, edições do Direito Agrário, inclusive na edição passada, que nós tratamos da classificação da propriedade rural. Dessa vez, áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, onde se trata de uma permissão que o Código Florestal de 2012 concedeu para que benfeitorias e atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo ou de turismo rural existentes em data anterior a 22 de julho de 2008 possam permanecer nessas áreas de preservação permanente, já que antes dessa data não era considerada uma atividade ambientalmente ilícita, mas o que não dispensa os cuidados com os impactos, com os danos ambientais que essas atividades possam causar na APP, e nem a necessidade de manter um mínimo de vegetação marginal nessas áreas, como determina o artigo 61A do Código Florestal. Então vejamos o que diz o artigo 61A, que nas áreas de preservação permanente é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. E então o artigo 61A ele traz mais alguns parágrafos dizendo a metragem mínima de APP que precisa nessas beiras de rios. A diferenciação é pelo módulo fiscal. Então, para os imóveis rurais que tem até um módulo fiscal, precisa de 5 metros de margem a contar do rio. Para os imóveis que tenham 1 a 2 módulos fiscais, precisa de 8 metros. E para os imóveis superior a 2 e até 4 módulos fiscais, tem que ter 15 metros de margem. Então, a grande diferença, portanto, está em comprovar se as benfeitorias e as atividades que estão ali presentes nessa APP foram feitas antes ou depois de 22 de julho de 2008 e se o imóvel possui até 4 módulos fiscais e também se o imóvel possui atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo ou turismo rural. Não pode faltar nenhum desses requisitos, ou seja, nem a data, nem o tamanho e nem as atividades. Então eu vou exemplificar com alguns casos reais de situações judiciais que pediram demolição de pesqueiros. Foram casos que a própria perícia contratada pelo Ministério Público para montar essas ações acabou comprovando que existiam benfeitorias relacionadas a atividades agro-silvopastoris nessas áreas. Vejamos, olha essa imagem e a legenda da perícia era
benfeitoria, estrutura de pocilga destinada à criação de suínos, ou seja, é uma atividade agro-silvopastoril presente numa APP e que foi constatado que era antes de 22 de julho de 2008. E para melhor compreensão, né, do que são dessas chamadas atividades agro-silvopastoris, nos livros de direito e algumas outras obras técnicas de outras áreas também, as atividades agro-silvopastoris são consideradas tanto as atividades madeiráveis quanto também as frutíferas, até mesmo admitindo a presença de animais, né, e a sua alimentação, né, com ou sem cultivos anuais, perenes, desde plantações florestais em maior escala, onde são introduzidos animais em pastoreio, até a criação de animais como complemento para sistemas de agricultura de subsistência. Então, tudo isso é considerado atividade agro-silvopastoril. E temos também um quadro ilustrativo que eu gostaria de mostrar, que também considera várias atividades em sistemas agro-silvopastoris, né? Trouxe aqui 5 itens para ilustrar, né? Como os pomares, faixas de espécies lenhosas com vários tipos de uso, entomofloresta, né? Aquelas árvores associadas com apicultura, aquafloresta, ao redor de barragens para alimentação de peixes, parcelas com árvores de múltiplo uso. Então veja só a quantidade de atividades que são consideradas agro-silvopastoris. E caso não se trate de áreas consolidadas, para ter uma ideia da diferença da situação, as medidas de vegetação que são necessárias para recuperar essa margem de rio, elas variam de acordo com o artigo 4º do inciso 1º do Código Florestal entre 30 a 500 metros de largura. E aí, para exemplificar e finalizar essa nossa conversa de hoje sobre pesqueiros, vejamos uma última ilustração sobre um caso que acompanhamos no distrito de Mato Grosso do Sul, que traz uma imagem do rio Aquidauana, que ao longo da sua margem, que o rio varia ao longo da sua dinâmica ali entre 30 a 50 metros de percurso, o que pode fazer que as margens desses rios variem entre 50 a 100 metros de vegetação, né, trazendo aí um grande impacto para pequenas propriedades menores de 4 módulos. Vejam só, né, nessa imagem, que pode acabar afetando, né, toda a atividade desse pequeno imóvel. Então, mais algumas polêmicas e assuntos interessantes aí para orientar melhor o produtor rural. Saudações e até a próxima! Grande Pedro, complexa essa questão do direito agrário, essa meio. Por isso que eu falo sempre, pessoal, tenha uma boa assessoria jurídica, contábil na sua propriedade, porque gestão e assessoria técnica, isso é uma obrigação de fato para aumentar a sua produtividade. Mas saiba mais sobre as leis que são muito complexas, tá bom?